Olá, queridos, tudo bem? Estamos juntos aqui para continuarmos a nossa série Liberdade. Você é livre? Você vive em liberdade? Pois é, essa série eu tenho falado que a minha liberdade é o meu maior tesouro, mas é também o seu. Porque sabe, querido, existem tantas pessoas que se dizem ser livres, têm até as suas mãos livres, porém elas são aprisionadas na sua mente. Elas têm uma mente cativa. Cativa quê? Daqui a pouquinho nós vamos estar falando uma série de vertentes, de cativeiros que poderão aprisionar a sua vida. É verdade, porque existem muitas pessoas que elas se acham livres, não tem nenhuma grade aprisionando, não existe nenhum tipo de algemas e grilhões aprisionando, mas na verdade ela não se sente livre. São escravas, são prisioneiras dos seus próprios pensamentos e credos. As suas crenças, elas muitas vezes te aprisionam. Mas antes da gente falar, eu quero que você se inscreva no nosso canal, que você acione aí o sininho para que você possa receber notificações, porque estaremos trazendo grandes conteúdos para você. E eu gostaria que você também compartilhasse esse vídeo com um monte de seus amigos, com todos os seus contatos. Você é livre para fazer isso? Tenho certeza que você é livre e você vai conseguir compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos, ok? Mas eu quero deixar uma mensagem da Bíblia, uma palavra que está escrito em Números 11, versículo 4. Sabe, querido, o povo de Israel, após se libertar da escravidão, 430 anos de escravidão no Egito. É isso mesmo, Deus havia dito a Abraão que a descendência dele seria levada cativa por 400 anos. Depois o Senhor levantaria alguém que o levasse à sua liberdade e o transferisse de volta para aquela terra, a terra da promessa. Porém, quando se cumpriu o tempo da libertação, 430 anos haviam passado, Deus levantou Moisés. Deus levanta então Moisés para conduzir um povo, uma nação, à terra da promessa, a terra prometida. Pois é, vieram as pragas e o povo saiu do Egito com grandes riquezas. Foram em direção à terra da promessa. Mas algo nessa grande trajetória aconteceu no meio do caminho. O povo se cansou. O povo começou a sentir saudades do Egito. Querido, estavam livres das chibatas, estavam livres da escravidão, porém a sua mente era uma mente cativa. Uma nação inteira livre com uma mente cativa. Uma mente que os aprisionava ainda a coisas tão pequenas, quando na verdade eles precisariam somente suportar o processo de transição para que eles pudessem tomar posse de tudo que Deus havia prometido. Sabe, nos dias de hoje não é diferente. Muitas vezes somos livres de algumas coisas, não temos algemas em nossas mãos, não é verdade? Não temos nenhum tipo de grade que nos aprisionam. Porém, muitas vezes não conseguimos ir para aquilo que Deus projetou na nossa vida, porque a nossa mente ainda é saudosa pelas coisas do passado, por prisões, por crenças que muitas vezes trouxemos do seio da nossa família. Tipo, você nunca vai ser nada, você nasceu pobre e você vai continuar pobre. Isso não é para você, prosperidade não é para você, riqueza, muito menos. Saúde emocional, casamento, família,
Mudança de vida, isso é para muita gente. Isso não é para você. Sabe, queridos, a situação é diferente, mas a crença é a mesma coisa. Já dizia muitos filósofos do passado, pessoas do passado, que muitas vezes somos cativos por aquilo que pensamos. E a própria Bíblia diz que assim como você se vê, assim o é. Da maneira como você se enxerga. O povo de Israel, quando chega à porta da terra da promessa, que eles se encontram e vão os espias olhar a terra que estava habitada pelos inimigos, eles quando voltaram, a primeira atitude deles foram infamar a terra. Dizer que era uma terra grande demais, que era a terra que devorava os seus moradores, que ali haviam gigantes, os filhos de Enaque, que eram gigantescos, né? E que eles, aos olhos daqueles homens, eram como gafanhotos. Olha o que é uma mente cativa, de se menosprezar diante das situações. Sabe, querido, uma mente livre, ele encara as coisas diferentes. No meio daquele povo todo, foram 12 espias. No meio daqueles homens, haviam 2, Josué e Caleb. Eram homens que tinham uma visão muito além do seu tempo. Eles, quando se libertaram do Egito, eles também tinham uma mente livre para entender o propósito, para encarar as dificuldades, para seguir em frente, para continuar tomando posse daquilo que era uma promessa na vida deles. A ponto de Josué e Caleb tentar fazer calar aqueles homens e dizer: ei, se aquietem, o Senhor é conosco. Aquele povo lá, como pão, nós vamos poder devorá-los. O Senhor é com a gente. O Senhor nos deu essa promessa. Sabe, querido, quantas promessas você tem na sua vida que você não acredita que vai acontecer? Você dizer para você mesmo que vai conseguir é a coisa certa. Mas se você também disser, não vou conseguir, também está certo. Porque você vai ter o resultado daquilo que você acredita. Se você acreditar que você vai tomar posse daquilo que está dentro do teu coração, da promessa que Deus plantou no seu coração, se você tomar posse daquilo que vem com a fé, com a certeza de que Deus é com você, você vai em frente. Porém, se você ficar olhando para as cebolas, como diz lá em Números, capítulo 11, versículo 4, o povo passou a ter saudade das cebolas, dos pepinos, das bolotas do Egito. Para você começar a analisar, o povo não queria o processo. Porque todo conquistador, ele vai passar por um processo. Ele vai passar pelas dificuldades que o levarão à sua conquista. O deserto era simplesmente o caminho para a conquista. Mas aquele povo, diante da terra, diante da situação, eles resolveram voltar atrás. A diferença entre quem vai vencer e quem vai ter uma vida derrotada, uma vida na mesmice, uma vida na escravidão, está dentro de você, está dentro da sua crença, está dentro daquilo que você acredita. Um dia, um homem que tinha um filho lunático, aquele jovem convulsionava, está lá em Marcos 9,14. Ele caía na água, um espírito imundo tomava conta do corpo daquele jovem, e ele chega até Jesus e diz: olha, eu trouxe o meu filho aqui para que os seus discípulos pudessem ajudar. Mas eles não puderam. Imediatamente o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, Jesus olha para eles e diz que eles eram incrédulos. Ele exclama: ó geração incrédula e perversa. Até quando eu vou estar com vocês?
Jesus estava cansado de ensinar a eles que tudo era possível. Então veio aquele homem e ele disse: Senhor, se é possível, ajuda-nos. Jesus olha para aquele homem e diz: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Sabe, querido, você pode mudar a sua história. Você pode mudar a sua vida. Você pode mudar a sua vida financeira. Você pode mudar a história da sua família, dos seus filhos. Porque a fé, ela nos leva à frente, a crer, a confiar, a acreditar, a projetar um futuro. Porque quando você tem uma mente livre, a primeira coisa que você faz é ver o seu futuro. É conseguir contemplar aquilo que vai acontecer na sua vida. A grande maioria das pessoas que vencem, elas suportaram o processo de transformação. Elas passaram também pelo deserto. Qual foi a diferença então, apóstolo? A diferença é que no meio do caminho, no meio do processo, elas não desistiram. Tiveram dificuldades, tiveram guerras, tiveram lutas. Quantos gigantes se levantaram contra essas pessoas? Quantas situações que humanamente falando dizia não vai dar. Mas pela crença de dizer eu vou conseguir. E ainda que haja um problema na minha vida, eu vou fazer dar certo. Ainda que as barreiras se levantem contra você, vai dar certo. Porque eu creio, eu acredito, de fato e de verdade, que a minha vida pode ser diferente. Que eu posso montar o meu próprio negócio, que eu posso viver de renda, que eu posso ter uma família feliz e saudável. Eu posso ser livre a ponto de desfrutar da minha liberdade, que é o maior tesouro do ser humano. Uma mente vencedora, uma mente conquistadora, é uma mente que consegue entender que é liberdade. Que você poderá ter liberdade de tempo, liberdade com qualidade de tempo com a sua família, com o seu casamento, com as suas finanças, com a sua vida, meu irmão. Em todos os sentidos. Tudo depende da sua crença. Se você ficar andando por aí dizendo que não vai dar, que você não vai conseguir, focar em coisas que você não tem que focar, analisar, ficar ali, analisando a vida dos outros, falando de pessoas, falando de coisas, você nunca vai conseguir ir à frente. Quem vence é aquele que tem a visão. Eu trouxe essa águia aqui. Trouxe essa águia para essa live para que você possa olhar o poder de uma águia. A águia tem uma visão fantástica. Por mais alto que ela esteja, ela consegue ver o seu alimento, a sua provisão, correndo pequenininha sobre a terra. Uma visão poderá mudar a sua história. A libertação mental, ela é muito importante na sua vida. Jogue fora os seus credos. Jogue fora essas crenças que você vem trazendo ao longo dos anos, de que você não é nada e de que você não é ninguém. Lance fora, porque está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está na Bíblia, foi Jesus que disse. Então, se você hoje começar a entender que o que eu estou falando para você é uma verdade, você vai ser livre. Porque não é só a verdade que liberta, mas é o conhecimento dela. Quando você tem o conhecimento da verdade, então você será livre. Nós vamos continuar no próximo vídeo falando sobre liberdade. Você pode ser livre, meu irmão.
Porque não adianta ter suas mãos livres se a sua mente ainda é de escravo. Se você está toda semana colocando lá no teu Instagram, sextou, vou relaxar, vou curtir, vou viver a vida. Vivendo, pensando num saláriozinho, pensando numa vida mais ou menos, você nunca vai mudar a sua história. Deus, Ele disse que os que esperam no Senhor voarão com asas como águia. E isso é para mim, isso é para você. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus.